Esse é o Safe Source e nós vamos falar agora da invasão do sistema CIAF do governo federal, hein? Parece que foi uma invasão feia que aconteceu e tem inclusive desvio de dinheiro, né? Esse tipo de coisa é uma coisa que infelizmente acontece com uma certa frequência, já aconteceu em outras secretarias de governos diversos, dessa vez aconteceu lá na União, né? Pelo que estão dizendo aqui, houve desvio na casa dos milhões de reais e esse dinheiro já foi, né? Não se trata de hacker, segundo é a suspeita dos investigadores. Seria um usuário do sistema fazendo operações indevidas. Como é que você evita esse tipo de coisa? Vamos entender essa situação aqui. Essa notícia foi sugerida por Helena, Sigelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o CIAF é o sistema de pagamento do governo federal, da União. Ele não é só do governo federal, tá? Porque o governo federal é o executivo, né? O CIAF, na verdade, ele faz o pagamento da União. Executivo, legislativo, judiciário, tem um monte de coisa ligado ao CIAF, né? E como acontece em várias empresas e várias empresas pequenas, empresas grandes, empresas de todos os tamanhos, no caso seria uma empresa monstruosamente grande, né? Daí a importância do sistema. Geralmente essas empresas todas têm sistemas de pagamentos, né? Você ordena os pagamentos, planeja os pagamentos, faz o fluxo de caixa e coisa e tal, e tem uma otimização nessa coisa aí. Quando chega na data, ele vai lá e já faz o pagamento automático, né? E evidentemente esses sistemas, tanto em empresas privadas quanto em órgãos do governo, são extremamente críticos, porque, evidentemente, há uma ânsia muito grande das pessoas atacarem esse tipo de sistema, né? É o que eu falo para vocês, lá no curso que eu dei aqui, que eu tenho aqui, eu tenho uma playlist do curso de segurança em desenvolvimento de software, eu falo que uma das coisas centrais que você deve identificar no seu sistema para fazer a segurança dele é justamente quais são os ativos de valor do seu sistema, ou seja, o que um hacker, um agente errado, um fraudador iria querer no seu sistema, né? Porque tem várias coisas que pode querer. Às vezes você acha que não, meu sistema não tem nada, mas se o cara derrubar o seu sistema, ele pode fazer propaganda de que derrubou o seu sistema. Isso já é um ativo para o hacker, já é um ativo de valor do seu sistema, dependendo da situação, né? Então, mas o que eu ressalto sempre no curso é que o custo, o valor financeiro, dinheiro, no final das contas, é o grande motivador da maior parte dos ataques, tá? Pode ser o dinheiro diretamente, como é esse caso aqui. Diretamente, eu vou falar para vocês, é até mais difícil do que indiretamente. Indiretamente é mais arriscado. Por quê? Esse caso aqui, por exemplo, né, foi roubo de dinheiro direto. Então quer dizer que o governo fez pagamentos para determinadas pessoas. O que a polícia vai fazer? Vai bater na porta dessa pessoa e perguntar, vem cá, qual foi o... De onde é que veio esse dinheiro? Qual foi a história? Né? E aí a pessoa pode pode acabar entregando o esquema todo, né? Enfim, como foi um caso de milhões, pode ser que essas pessoas já tenham metido o pé e saído do país, mas fora isso, casos menores de corrupção, você pode pegar o desvio direto de dinheiro, é mais difícil. Esse caso aqui, né? Agora, o desvio indireto é mais complicado de você pegar, né? Você, ao invés de você desviar dinheiro para uma pessoa, você vende informação para uma pessoa. Aí você não tem, essa pessoa não está registrada, a pessoa que comprou a informação não está registrada no sistema, né? Então não tem como eles saberem quem foi que pagou isso daí, quando de onde é que veio esse dinheiro, para quem que foi o dinheiro. Então é o ganho financeiro indireto, né? Isso foi o que aconteceu, por exemplo, contra o governo Bolsonaro em 2021. Houve um ataque de ransomware em um sistema do governo, só que eles resolveram, não sei se resolveram pagando, né? Ransomware, vocês sabem como é que é, a gente já explicou aqui, é um sistema, uma malware que é instalado na máquina e criptografa todas as informações, e aí você não tem acesso àquelas informações. Você tem duas opções, você pode pagar para o atacante, né, um dinheiro, ele vai te dar a chave de criptografia, você descriptografa todas as informações e volta tudo ao normal. Ou você pode zerar a sua máquina, instalar tudo do zero e recuperar um backup ali.
Aí, dependendo do caso, cada um faz uma dessas situações. Evidentemente, o ideal é você recuperar através do backup, mas muitas vezes recuperar através do backup é arriscado, é difícil, né, leva tempo. Então, algumas vezes o pessoal acaba pagando o resgate, né? Por isso que é tão comum o ransomware. E além disso, né, ultimamente você tem uma onda muito grande de ransomware as a service, que é o cara que, por exemplo, você tem uma pessoa dentro da empresa que coloca o malware lá, e essa pessoa vai ficar com uma parte do resgate. Então, esse ransomware as a service é um problema que está crescendo muito. A gente não sabe o que aconteceu na época do Paulo Guedes, não sabe se foi pago ou não. Agora está tendo um outro ataque. Esse ataque aqui é diferente. Esse ataque aqui, tudo leva a crer que é um ataque de usuário interno do sistema. Tá? Eu não sei, eu não tenho informação privilegiada. As informações que eles falam aqui é que está sendo investigado o caso. Mas o que acontece? Lá no CIAF é um sistema de pagamento. E nesse sistema de pagamento de grandes empresas, é tanta conta que é paga, não é você pagando suas contas, você sabe as contas que você paga na sua casa. Se você tem uma pequena empresa, você também sabe as contas, né? Tem que pagar o fornecedor tal, não sei o que lá, coisa e tal. Numa empresa grande, ou no governo, é tanta coisa que tem que pagar que não tem, as pessoas não sabem, né? Então a coisa é toda automática. Se entrou no sistema para pagamento aquela coisa, vai ser pago. Não tem como não pagar, entendeu? Porque não vai ter como verificar aquilo ali. Depois pode ser que numa auditoria aquilo seja identificado, mas o pagamento vai, né? E muita gente se aproveita disso, tá? Eu, na época que eu trabalhava com inspeção de segurança de sistemas, peguei vários casos desse, inclusive um caso parecido com esse num estado brasileiro. Não era na União, era num estado brasileiro, mas exatamente a mesma coisa. E sabe o que o pessoal fez? Um funcionário que usava o sistema, né, conseguiu a credencial de um outro funcionário que tinha um poder maior, entrou lá no sistema e cadastrou um monte de gente na folha de pagamento do Estado. E essas pessoas começaram a receber salário do Estado, como se fosse servidor público, né? Rodava a folha, pagava e coisa e tal. E dizem que pagou isso por muitos e muitos meses, chegou a anos pagando salário para essas pessoas e ninguém descobriu, né? Aí uma hora fizeram uma auditoria lá no negócio, perceberam, o que está pagando esse pessoal aqui? Não são funcionário público, não são nada, mas estava lá no sistema, amigo, depois que entrou no sistema é aquele negócio, né? Não tem esse controle todo, é muita conta que é paga ao mesmo tempo para você fazer esse controle fino do que é de verdade, o que não é. Isso daqui, esse caso que eu peguei, pode ser que seja a mesma coisa aqui, eu não estou dizendo que seja, não sei o caso aqui, mas tipicamente é esse o funcionamento. O funcionário, tudo que ele faz no sistema é registrado no login dele. Então o funcionário não é otário, ele não vai fazer uma coisa dessa no próprio login dele. Ele sabe que ele vai ser pego, que ele vai ter que responder por isso, né? Então tipicamente o que acontece é um funcionário, ele rouba de alguma forma o login de uma outra pessoa, e aí tem várias maneiras de se fazer isso. Você pode simplesmente ver a pessoa digitando a senha dela e pegar a senha da pessoa. Você pode enganar a pessoa, ou às vezes acontece da pessoa falar para um funcionário público falar para o outro, aí usa minha senha aí para você, né, fazer não sei o que lá e para mim, coisa e tal, e a pessoa aprende a senha da outra e passa a ter aquele login. E aí se ela for fazer o ataque, ela vai fazer com a senha do coleguinha, não vai fazer com a senha dela, né? E isso é muito comum acontecer, né? E para identificar é um problema no final das contas, porque muitas vezes você descobre que a pessoa que está registrado ali não tinha como fazer aquela movimentação, porque não estava no lugar lá na hora e coisa e tal, mas e aí, quem que fez a movimentação, né? Alguns sistemas de auditoria registram também o IP do computador que foi feito, ou alguma outra informação assim, de forma que às vezes dá para você identificar quem é a pessoa que efetivamente fez o login naquele computador, né? Enfim, no final das contas, a polícia vai investigar isso daqui, mas isso traz para a gente um problema que é um problema real de todos os sistemas. Como que você combate o usuário inescrupuloso, né? O cara é usuário do sistema, ele tem o direito de fazer aquelas alterações, mas ele está fazendo aquelas alterações de forma indevida. Ele deveria ter uma papelada por trás daquilo, ele deveria ter outras formas de controle, coisa e tal, né? Mas ali ele está indo lá e imprimindo a coisa simplesmente, né? Um caso que eu peguei desse também de abuso de poder foi na época um Detran. Esses casos que eu conto, gente, é tudo coisa há muitos anos atrás, já foi tudo corrigido, não tem mais problema e coisa e tal. Mas também um Detran de um estado em que a pessoa que era responsável por emitir carteira de motorista, ela emitia carteira de motorista falsa, porque ela conseguia entrar no sistema e mandar imprimir uma carteira de motorista
com os dados que ela quisesse ali. Ela tinha esse direito, ela era a pessoa responsável por fazer aquilo no sistema lá do Detran, né? Aí como é que você impede a pessoa que é responsável por fazer alguma coisa de fazer alguma coisa errada, né? E bom, a resposta para isso é segregação de funções, é você nunca deixar uma pessoa só com todo o direito de fazer uma operação sensível. Então, por exemplo, incluir uma coisa numa planilha de um sistema de pagamento, ou emitir uma carteira de motorista, ou qualquer outra ação que tenha alguma criticidade, deve sempre envolver mais de uma pessoa. Em tese, isso não quer dizer que vai impedir totalmente o ataque. Por quê? Porque, em tese, os dois podem combinar e fazer o ataque sozinhos, né? Desculpa, fazer o ataque juntos. Mas é sempre mais arriscado, né? Você fazer um ataque sozinho, você faz sem falar com ninguém. Se você tiver que falar com um colega, pô, vamos fazer um ataque junto aí, vamos fazer um golpe junto aí, você está se arriscando, o colega pode falar, epa, peraí, não, quero saber disso não quero complicar minha vida não. Aí, ou seja, é sempre torna a vida do fraudador mais complicada se ele tem que envolver mais pessoas, né? Então, a solução para isso tipicamente é segregação de funções. Usa-se também em questão de métrica de desempenho, ou seja, você tem uma métrica de ações que a pessoa faz por mês, normalmente, e se a pessoa de repente começou a emitir mais carteiras de motorista do que o normal, você pega por essa métrica, né, pela estatística da coisa. Aqui no caso do pagamento também, você pode pensar que não, tem pagamento em tal rúbrica lá do orçamento e coisa e tal, mas de repente teve um pagamento maior no final das contas. Você pega esse tipo de coisa, imagino que foi assim que eles acabaram pegando esse caso. Só que isso leva um tempo, o pagamento já saiu, né? Você descobre depois com isso daí, né? Enfim, segregação de funções é a solução para esse tipo de problema, é chato, de novo, segurança custa, tá? Quando você faz um sistema seguro, ele é mais chato para o usuário, ele é mais chato para o operador, é mais chato para o desenvolvedor, é mais chato para o suporte, mas tem que ser, porque ele precisa ter segurança, né? Enfim, então é isso daí. Eu imagino que teve uma falha muito séria aí para fazer esse tipo de coisa. Conseguiram tirar o OB Pix lá, tirar o dinheiro rapidamente, e que o Pix foi para a mesma pessoa que fez a liquidação da empresa, ou seja, tem alguma coisa errada aqui. E, bom, é o que eu estou falando aqui, né? O caso aqui, eles falam aqui do caso do Bolsonaro, aqui do Ministério da Fazenda. Esse caso aqui de ransomware, isso aqui é hacker mesmo. O caso do Lula, não. O caso do Lula aqui é um caso realmente de ladrão dentro do governo, né? O pessoal elegeu um ladrão, não queria que tivesse ladrão dentro do governo? Pois é. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.